Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui é o Pastor Maicon para mais um vídeo no Somente as Escrituras. Semanalmente tenho prometido aos irmãos estar aqui trazendo uma porção das Sagradas Escrituras, estar edificando a vida dos irmãos, abençoando e trazendo aí fortalecimento. Sabendo, irmãos, que a cada dia temos que viver dignamente do Evangelho de Cristo e temos que estar sempre embasados nas Escrituras para que viemos, irmãos, viver de tal forma, como um cristão genuíno e verdadeiro. E hoje, irmãos, eu quero aqui abordar um tema de extrema importância para a Igreja de Cristo, para aqueles que ainda não teve um encontro com a graça do Senhor. Eu quero citar nessa noite, abordar o tema principal, o problema principal da humanidade, que se chama pecado. Pecado é a causa de nós nos distanciarmos de Deus, de nós nos separarmos de Deus. O pecado original, desde o Éden, nos prejudica pela falta de desobediência de Adão e Eva. E nós vemos o pecado como a causa principal da ira de Deus, pois éramos o alvo da ira de Deus por conta do pecado. Cristo se fez pecador na cruz do Calvário e se tornou o alvo da ira de Deus. E esse problema, irmãos, ele está tanto inserido na igreja quanto fora dela. E o pecado no seu sentido original em hebraico é você sair fora do alvo. O pecado, dos significados originais no grego, é você sair do caminho justo, do caminho reto. O pecado transgride a lei de Deus. Você quebra a lei de Deus pecando. O pecado, ele é destrutivo para as nossas vidas. O pecado, ele nos leva à condenação eterna. E para a gente falar de pecado, irmãos, nós temos um exemplo de pecador na Bíblia, que foi o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Homem levantado para ser o rei de Israel. Mas nem mesmo o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, ficou imune do pecado. Ele precisou da maravilhosa graça de Deus. Pois o pecado de Davi, ele foi um pecado muito grave. Um pecado que é emblemático. Com certeza Davi teve outros pecados, mas o pecado que marcou a sua vida foi o pecado da área sexual, adultério. Em 2 Samuel, capítulo 11, ele vai discorrer sobre como Davi pecou, como que ele abriu essa brecha enorme, como que ele ficou desatento. Esse quadro vai dizer que Davi, ele não foi guerrear com o seu exército. Ele achou por melhor ficar na casa real. E uma tarde ele se levantou onde ele estava dormindo e os seus olhos correram por uma mulher. Ele estava na casa real, ele estava ali passeando sobre a sacada da casa real e os seus olhos se voltaram para uma mulher muito bonita, muito bela se banhando. Nesse momento, ele já começa a ter ali uma vulnerabilidade, onde os seus olhos não só olham para a mulher e contemplam a beleza, mas é um olhar lascivo, uma cobiça. E Davi, ele cobiçou a mulher de Urias, que era um dos seus guerreiros. Nesse ponto, irmãos, Davi, ele já peca no seu coração, só que ele não executa esse pecado ainda. Ele está próximo a executar esse pecado. E ele olha com os olhos e seu coração já se enche desse desejo. Ele já começa a ter esse desejo a se deitar com uma mulher que não é dele. De fato, Davi, sendo o rei de Israel, tendo total autoridade dada por Deus, ele utiliza dessa autoridade e pede para o seu servo chamar essa mulher a se deitar com ele. De fato, Davi se deita com essa mulher e ali Davi, ele comete o primeiro pecado, que é o pecado do adultério. O pecado do adultério acontece. Acontecendo o pecado do adultério, ele tem a informação que essa mulher depois ela fica grávida. Davi,
ele tenta fazer algumas manobras para poder encobertar esse pecado. O seu segundo erro, podemos dizer que é esse. Ao invés dele confessar o seu pecado diante de Deus, ele tenta esconder, encobertar o seu pecado. A ponto de quando Urias chega de batalha, Davi quer muito que Urias se deite com sua mulher para dizer que o filho ia ser dele. Urias, sendo um guerreiro fiel ao rei e a Israel, ele disse: não, eu não posso me deitar, pois os homens estão guerreando. Como que eu vou para minha casa me deitar com a minha mulher? Eu sou guerreiro de Israel, eu sou fiel ao meu rei. Davi, essa ideia de Davi, ela cai por terra, não dá certo. Aí ele toma uma atitude um pouco mais drástica para tentar encobertar o seu erro, ao invés de ele confessar o seu pecado. Ele pede para que coloquem Urias à frente de batalha, para que ele venha a ser morto. Davi vai fazendo manobras, irmãos, para poder esconder o seu pecado do homem. Mas Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, não sei por que ele esquece que o Senhor, o teu Deus, estava vendo toda a sua atitude. Ele estava observando toda a atitude que Davi estava cometendo de erro e falha. Nós não podemos encobertar as nossas transgressões, irmãos. Davi, depois de pecar, na sequência ele tem as consequências do pecado. Rei Natã, o profeta Natã vai apontar essas consequências, sendo a voz de Deus ecoando nos ouvidos de Davi. O pecado, irmãos, ele é destrutivo. Além de ser destrutivo, ele nos esmaga com sua culpa. Ele pode ser prazeroso por um momento, mas o prazer dele é pouco tempo. Depois ele só tem angústia, só tem tormento. O pecado nos esmaga com sua culpa. Hoje, irmãos, nós vemos um tempo onde, queridos, nos nossos púlpitos não é denunciado mais o pecado. Existem pastores hoje, para não perder os membros da igreja, não denunciam mais o pecado, não confrontam mais o pecado, não pregam mais sobre pecado. Hoje, nessa geração, irmãos, existem líderes que, por medo de perder os seus membros, não fazem mais isso. Mas eu digo a esses líderes que não pregam mais sobre o pecado, sobre a consequência do pecado, eles perderam já a Cristo. Porque o pecado confessado e arrependido, com o coração sincero, quebrantado e contrito, esse pecado é perdoado. Aquele que não encobre suas transgressões e confessa elas, ele recebe recompensa do perdão. Talvez muitos hoje vão dizer: eu não vou para a igreja mais porque na igreja tem pecadores, tem pessoas que fazem isso, que fazem aquilo. Irmãos, a igreja está rodeada de pecadores. Todo cristão, irmãos, ele peca, mas ele não vive no pecado. Ele vence o pecado. Ele não se sente confortável com o pecado. Aquele que não tem a presença de Cristo, aquele que não tem o Espírito Santo, ele não tem mais essa importância. Ele peca e sente alegria no prazer do pecado. O crente verdadeiro não. Ele peca e ele sente tristeza porque ele pecou. E a sua alegria é quando ele vence o pecado. A alegria do crente, o prazer do crente verdadeiro é aquele prazer genuíno, onde ele vence o pecado e se alegra em Deus. Essa é a diferença. Todo crente peca, mas ele não vive no pecado. O pecado, vamos assim dizer, é um acidente na vida do verdadeiro crente. Ele se sente incomodado, ele não se sente confortável com o pecado. O verdadeiro crente, ele chega diante de Cristo como aquela mulher chegou na casa do fariseu e ela se lançou aos braços de Cristo e com as suas lágrimas lavou os pés de Cristo e com seus cabelos a enxugou, dizendo: perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me. E é dessa forma que temos que chegar diante do Senhor nesse tempo presente, com o coração quebrantado e contrito, nos arrependendo dos nossos pecados, nos lançando aos braços de Cristo, virando as costas para o pecado e vivendo na plenitude da santidade do Senhor, agradando ao Senhor em todas as nossas formas de viver, tendo pureza em nosso coração, em nossa vida. Eu sempre digo isso, irmãos: o pecado não é seu amigo,
Quem é seu amigo é Cristo, pois na cruz do Calvário o pecado iria te condenar. Se não fosse a cruz do Calvário, você estaria condenado. Na cruz do Calvário, Cristo foi o seu amigo, porque Ele te livrou do pecado. Ele, através do seu pecado, Ele morreu por você e quitou toda a dívida do pecado. O pecado, ele só tem uma coisa a nos fazer, nos condenar. E Cristo tem a nos salvar. Cristo tem a nos dar vida e vida em abundância. Nesse tempo presente, irmãos, nós não podemos cessar de condenar o pecado aos púlpitos, de pregar o arrependimento. Aquela mulher chegou arrependida aos pés de Cristo e ali ela recebeu o perdão. E o Salmo 51 vai dizer muito bem isso, irmãos. Talvez o Salmo 51 é o mais importante, muitas vezes eu utilizei como base nas minhas pregações. Onde Davi chega ao Senhor com o coração quebrantado e contrito. Onde Davi chega confessando o seu pecado. E ele se arrepende de todo o erro, de toda a falha. Deus o perdoou? Perdoou. Mas a consequência permaneceu. Não vamos deixar o pecado dominar o nosso coração mais. Vamos utilizar dos meios da graça, irmãos. Uma vida de oração diária. Leitura bíblica diária. Davi, irmãos, ele estava na casa real sem fazer nada. A sua mente estava vaga, estava vulnerável ao pecado. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que ele não dá um tempo que nós temos que orar, mas ele diz, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É a sua mente estar todos os dias pensando coisas santas, orando. Pai, tem misericórdia, Pai, me fortaleça, Senhor. Estou diante do Senhor em espírito, para que você não tenha dado espaço, não venha vacilar, porque se você vacilar, o pecado, ele vai entrar e vai consumir seu coração, vai te esmagar de culpa, vai destruir a sua vida. Ele é destrutivo. Por isso, irmãos, que nós temos que estar sempre vigilantes. Davi não estava vigilante, Davi estava sem fazer nada, sua mente estava vaga. Ele poderia muito bem ter ido batalhar, poderia muito bem estar salmodiando ao Senhor, mas não, ele estava com sua mente vaga, os seus olhos correram para aquela mulher, e imediatamente ele teve a atitude do pecado. Muitas vezes, irmãos, nós desejamos o pecado ao nosso coração, mas nós oramos ao Senhor e Ele nos dá força. Oreis para que não caís em tentação. Porque a tentação, ela tem um objetivo, ela é maligna. A provação não. Muitas vezes somos provados. E a provação, ela é benigna. Nesse tempo presente, irmãos, não podemos abrir essa brecha, dar esse espaço, mas sempre, irmãos, estar vigilante, oração e santificação. O pecado é destrutivo. O pecado te levará à condenação eterna, sim. Mas se você se arrepender de todo o seu coração e não viver no pecado, bem-aventurado é você. Essa frase que nós ouvimos muito, que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, essa frase é piada, irmãos. Isso não é verdade. Deus não ama nem o pecador e nem o pecado. Deus ama aquele que tem o coração quebrantado e contrito, que abandona o pecado. Não fique nessa conversa. Deus ama aquele que se arrepende de todo o coração. Pois a pregação do reino dos céus, é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Que Deus venha estar te fortalecendo, edificando nessa noite. Que esse pequeno trecho, essa pequena porção que foi aqui exposta, que venha tratar com o seu coração. E se você precisa se arrepender ao Senhor, se arrependa. Volte-se ao Senhor, porque Ele está com os braços abertos a te receber. Ele está refreando a ira de Deus e está dando chance, pois é o tempo oportuno de você se achegar a Ele de todo o coração, com o coração quebrantado e contrito, e se arrepender do seu pecado. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça. Não esqueça, queridos, de estar se inscrevendo, curtindo e compartilhando aqui esse vídeo, pois o YouTube entende, quanto mais gente curtir e compartilhar, mais relevante é esse vídeo, esse conteúdo. Vivendo para Cristo e contribuindo para o Evangelho. Um forte abraço, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.